o texto 1 Reis, capítulo 17, sobre a vida de Elias. Capítulo 17, no versículo 1. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Amém? Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero lhe pedir mais uma vez que o Senhor possa usar da sua misericórdia e nos abençoar nessa noite, Pai. Tudo que aconteceu até esse momento foi direcionado pelo Teu Espírito, e eu peço que, através do Teu Espírito, o Senhor possa usar a minha vida, e que através da palavra a igreja seja edificada, renovada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um contexto semelhante ao que Elias viveu em sua época, porque Elias é levantado por Deus em um período em que havia crise moral, crise ética e crise espiritual. O rei Acabe, também os reis que tinham antecedido o Acabe, tinham já saído da presença do Senhor. E Acabe, ele também se desvia da vontade de Deus e casa-se com Jezabel. Jezabel era uma perseguidora. Jezabel, ela perseguia e matava os profetas do Senhor. Acabe casa com Jezabel. Acabe passa a ser um homem idólatra. O povo passa a adorar Baal. E é nesse período que Deus levanta Elias para ir ao encontro de Acabe, um rei, para dizer àquele rei que não haveria chuva, ou seja, haverá seca nesse lugar, até que o Senhor fale comigo novamente, para que eu entregue a você uma nova palavra. Ou seja, vai ter crise a partir de agora, vai ter seca a partir de agora. E como Elias foi e falou a verdade para Acabe, Elias passa a ser perseguido por Acabe, pelos seus soldados e também por Jezabel. Os soldados e Jezabel, a Bíblia fala que eles perseguiam os nossos profetas e alguns foram mortos. E é nesse contexto que Elias se encontra. Um homem levantado por Deus para ir até a corte de Acabe para denunciar. E a Bíblia diz que Elias ele vai para o deserto. E no deserto Elias é alimentado por corvo. Elias é sustentado pelos corvos. Deus preparava a carne, Deus preparava o alimento, e ele bebia da água do ribeiro. E ele fica por um período naquele deserto, sendo sustentado por Deus, um momento em que Deus está tratando Elias, cuidando de Elias, um momento em que Deus está quebrando Elias, esse profeta do Senhor. Mas no deserto, Deus cuidou de Elias com alimento e com água. Ou seja, você pode falar a verdade,
você pode ir até a corte, você pode confrontar o pecado, porque Deus pode levar você ao deserto, mas Deus vai te proteger no deserto. Você não será tocado no deserto. Deus vai cuidar de você nesse processo. E a segunda parte, depois que Elias sai do deserto, que o ribeiro secou, Deus agora leva Elias para Sarepta. E Sarepta significa fornalha. Ou seja, Elias sai do deserto e ele entra na fornalha. O que está ruim pode piorar na nossa vida. Do deserto pode vir a fornalha. E é interessante que Deus leva Elias para Sarepta para ser sustentado por uma viúva. Ele não foi para sustentar a viúva. Ele foi para ser sustentado por uma viúva, ser cuidado por uma viúva. Isso mostra dependência. Muitas vezes Deus quer nos quebrar. E talvez Deus esteja levando você a um lugar onde você vai experimentar o que é depender de Deus. Sarepta, fornalha, momento onde Deus nos quebra, momento onde Deus nos ensina a sermos dependentes dEle. E é lá na fornalha que Ele encontra a viúva e Ele pede para ela um pouco de água. E quando ela vai pegar a água, Ele pede, traz também um pedaço de pão. E a mulher fala, eu não tenho nada. O que eu tenho em casa é o suficiente para que eu e meu filho, para que nós comamos e depois morramos. Ou seja, ela só tinha o suficiente para fazer um bolo ou um pão para ela e o filho dela. E Elias fala o seguinte para ela, faça primeiro para mim, que se você me ouvir, não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija, até que Deus envie chuva do céu. E aquela mulher fez primeiro para o profeta. E a Bíblia diz que houve abundância de azeite e de farinha naquela casa para o louvor da glória do Senhor Jesus. Nós estamos investindo na África. Nós estamos pensando no reino de Deus. Nós vamos construir uma estufa, nós vamos sustentar missionários na África, missionários na Espanha, missionários na Finlândia, crianças em Burkina Faso. Nós estamos pensando no reino. Então nessa casa vai haver abundância de azeite e de farinha. Não vai faltar nessa casa, porque nós ouvimos o chamado do Senhor para investirmos e abençoarmos as nações. E agora Elias está na fornalha, e Elias está vivendo um momento de Deus na vida dele, mas de repente o filho da viúva ficou doente, e o filho da viúva veio a falecer. E quando Elias olha para a criança morta, a viúva olha para Elias e fala o seguinte, foi por sua causa que essa maldição chegou em minha casa. Elias recebe agora uma acusação. E a Bíblia diz que Elias não se defende. Ele não se defendeu. Ele recebe a acusação, mas não se defende. Ele não briga com aquela mulher. Ele não fica em nenhum momento descabelado. Ele não critica a ação daquela mulher. Ele pega a dor daquela mulher. Você precisa ser um agente de milagre na vida do seu irmão. Você precisa promover um milagre na vida do seu irmão. Eu não estava aqui no primeiro dia, eu não estava aqui no segundo dia, mas eu soube que Deus se manifestou aqui de uma forma gloriosa. Você precisa ser um agente de milagre na vida do seu irmão e promover esse milagre. E como você pode fazer isso? Você precisa pegar a dor do seu irmão no seu colo. E foi justamente isso que Elias fez. Ele pega a criança morta e coloca em seus braços. E ele leva para o seu quarto. E lá no seu quarto ele ora por 3 vezes sobre aquela criança.
E ele pede para Deus curar, para Deus devolver vida naquela criança. Chora, talvez grita naquele lugar, mas ele estava no lugar certo. É no nosso quarto que nós temos que guerrear. Ou então descer na casa do oleiro e falar com o dono da obra. Ah, irmão, se você fechar a porta do seu quarto e levar a sua dor, ou levar a dor do seu irmão e apresentar diante do Senhor, você estará apresentando o problema para a pessoa que pode resolver o seu problema. Eu falei isso aqui o ano passado, eu torno a repetir. Eu estava vendo aquele irmão tocando o baixo, tocando o violão, e fluiu esse moço cantando e tocando o violão, porque esse violão estava na mão certa, e o microfone estava na boca certa. Ou seja, se esse violão estiver na minha mão, não vai acontecer nada, porque eu não sei tocar, mas na mão de quem sabe tocar. Vocês viram o que aconteceu aqui hoje. Na hora do louvor, a glória de Deus desceu nesse lugar. Assim também é o seu problema. Ele precisa estar na mão certa. E Elias leva para quem pode resolver o problema. Experimenta pegar a sua dor. Experimenta pegar a dor do seu irmão e levar para o quarto. E aí você vai devolver a criança para a mãe. E a mãe olha para Elias e fala, a viúva olha para Elias e fala: vejo que tu és um homem de Deus, e que a palavra que sai da sua boca verdadeiramente é do Senhor. Ou seja, a mesma boca que desonrou é a boca que honrou Elias. Ou seja, se você pegar a dor do seu irmão e colocar em seu braço, e levar para o quarto de oração, e clamar ao Senhor, e carregar a dor do seu irmão no seu braço, sem se defender, sem ficar descabelado, sem brigar com os seus braços, você vai descer do quarto e vai entregar uma criança viva. Enquanto você se defende, a criança continua morta. Enquanto você briga com os seus braços, a criança continua morta. Enquanto você luta com a sua força, o milagre não acontece. A criança está morta. Pare de lutar nessa noite com as suas forças. Apresenta o seu problema na mão de quem pode resolver. Pega a criança morta nessa noite no seu braço. Pega. Suba no seu quarto. Clama ao Senhor nessa noite. Aleluia. Nós vamos descer com a criança viva e vamos apresentar na mão da viúva, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem um monte de criança na África morrendo de fome, e eu posso pegar uma criança nos meus braços nessa noite. Eu vou promover vida naquele país, em Burkina Faso. Eu vou promover vida em Moçambique. Eu vou promover vida nas nações. Mesmo na fornalha, Deus tem milagre para a sua igreja. Mesmo na fornalha, Deus ressuscita. Amados, esse ano nós fomos para Burkina Faso. Saímos com uma caravana com 13 pessoas. Pegamos o avião em Guarulhos, descemos em Togo. De Togo era para nós irmos para Burkina Faso. Mudou os planos. A gente ficou sabendo na hora. Houve uma conexão de Togo para Benim. Por quê? De Togo para Benim. Benim é a capital da bruxaria. Capital do voodoo, capital mundial do voodoo. Pode pesquisar na internet. De Togo para Benim e depois de Benim para Burkina Faso. Ninguém entendeu. Nós estávamos em 13 brasileiros no avião. Uma parte ficou atrás, outra parte no meio, outra parte na frente. Não ficamos juntos no avião. E aí, no nosso avião tinha um príncipe de Benim. Com ele, algumas pessoas.
nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas talvez a conexão foi por conta disso. O avião não decola, porque estava havendo uma tempestade. Depois de 1 hora liberaram o voo, e aí o avião decolou. 10 minutos começa uma turbulência. 30 minutos de turbulência. Eu nunca passei uma situação daquela na minha vida. Turbulência forte. O avião dava descida brusca. O avião tremia. Os passageiros entraram em pânico. As mulheres começaram a gritar, chorar. Os homens, eu vi vários homens chorando, gritando e vários orando. E aí, a caravana estava espalhada no avião. E aí nós começamos a orar por aqueles passageiros. E aí o príncipe de Benim, ele começa a conversar com uma das nossas irmãs da caravana. Ele mora em São Paulo, faz faculdade em São Paulo, mas precisa ir 2 vezes por mês a Benim. 30 minutos de turbulência. Eu sinceramente achei que o avião ia cair, irmãos. Pode perguntar para qualquer um dos 13 que estava comigo. E aí o avião desce até Benim. E aí nós falamos o que nós estamos fazendo pelo povo africano, para aquele príncipe. E o príncipe perguntou: vocês estão fazendo isso para o meu povo? Vocês estão cuidando das crianças do meu povo? Vocês estão abrindo poço artesiano para o meu povo africano? Construindo escola para o povo africano? É isso que eu estou ouvindo? E aquele príncipe falou assim: pega o meu contato, WhatsApp, e-mail, todos os contatos daquele homem. E ele disse: eu quero conhecer Josinaldo. Eu quero dizer que no meu país, vocês poderão entrar. No meu país, vocês podem abrir esse projeto. Quando a gente chega até Burkina Faso, o pastor Josinaldo recebe a caravana e a gente vai para a base missionária, na casa do missionário Albert. E lá em Burkina Faso, o pastor Josinaldo apresenta um projeto. Nós estamos em Burkina Faso e nós estamos em Togo. E aí o Josinaldo apresenta um projeto. Pastor Hermes, esse é o projeto. Nós queremos lançar aqui um projeto, a Tríplice Fronteira Africana. Nós estamos em Burkina Faso e em Togo. E nós queremos entrar no país chamado Benim, pastor Hermes. Mas lá é a capital do voodoo. Mas lá é a capital de tantas coisas ruins, é muito difícil entrar lá. E aí eu lembrei da turbulência. Aí eu lembrei da tempestade no ar. Eu lembrei de tudo que nós passamos. E eu passei para o Josinaldo: sabia que nós passamos por uma turbulência? E que lá nós conhecemos um príncipe? A porta Deus já abriu. Deus abre porta no meio de turbulência. Deus constrói milagre no meio de crise. Deus constrói um milagre no meio de uma crise, no meio de uma turbulência. Então nesta noite, em nome do Senhor Jesus, se você está passando por uma fornalha ou por um deserto, creia que o Senhor abrirá uma porta para a sua vida. Aleluia. Depois da fornalha, Elias vai até o Monte Carmelo. Obadias avisa Acabe. E agora é o momento da glória. Tem deserto? Tem. Tem fornalha? Tem. Mas Elias agora vai para o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, ele encontra com Acabe. E agora, ele lança uma palavra: tragam os 450 profetas de Baal aqui. Vocês não podem cochear entre 2 pensamentos. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. E o povo ficou em silêncio. Então vamos fazer um desafio.
os 450 profetas de Baal podem invocar Baal, e eu vou invocar o meu Deus. Aquele que responder com fogo, esse será Deus de Israel. E os 450 profetas de Baal começaram a clamar. Pegou um novilho, cortou em pedaços, fizeram o altar, colocaram a lenha, o novilho em cima, e aí os 450 profetas de Baal começaram a clamar por Baal. Se retalharam, se cortaram, até o período da tarde, e nada acontecia. E Elias falando: clame mais alto. Talvez o seu Deus esteja viajando, talvez ele esteja em uma reunião, clame mais alto. E a Bíblia diz que nada aconteceu. Mas aí Elias, é a vez de Elias. Ele pega o novilho, corta, ele pega 12 pedras, repara o altar, pega a lenha, coloca os pedaços sobre a lenha, faz uma valeta ao redor do altar, coloca água, 4 jarras de água, repetiu 3 vezes, molhou a lenha, molhou a pedra, a valeta ficou cheia de água, e agora Elias clama ao Deus de Israel: manifesta, meu Deus, com fogo, para que todos saibam que o Senhor é Deus em Israel. E a Bíblia diz que o fogo de Deus caiu sobre aquele lugar, consumiu as pedras, a madeira, a água. E aí então todos disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias pede para prender todos os 450 profetas de Baal, e Elias mata todos os profetas. E a Bíblia diz que depois desse momento de glória, Jezabel se levanta com toda a fúria e fala e manda avisar Elias: assim como você matou os meus profetas, eu te matarei, arrancarei a sua cabeça amanhã. E Elias agora, ele vai embora, e ele pede a morte. Elias, ele viu Deus multiplicando a farinha, Elias viu Deus multiplicando o azeite, Elias viu uma criança sendo ressuscitada. Elias mata 450 profetas de Baal. Elias, ele ora, e ele viu que Deus não enviou mais chuva. Elias contempla vários milagres, mas de repente ele pensa que está sozinho. Só eu fiquei, estou sozinho. E aí ele pede a morte para Deus, e ele vai até Horebe, e ele entra em uma caverna. E lá na caverna existe um soldado ferido. Lá na caverna existe um soldado cansado, um homem que viveu todos esses milagres, mas agora está dentro de uma caverna, achando que está só. E aí, como nós ouvimos ontem, Deus acredita em Elias, irmãos. Deus acredita em Elias, mesmo em uma caverna, mesmo cansado, mesmo pedindo a morte, Deus acredita em Elias. Elias, aonde tu estás, Elias? Sai, Elias, sai para fora, Elias. E a Bíblia diz que passa o terremoto, Deus não está no terremoto. Passa o vento, Deus não está no vento. Passa o fogo, Deus não está no fogo. Vento, terremoto, fogo, nada disso. Mas de repente, uma voz suave, e é nessa voz suave que Deus estava: sai, Elias. Sai, porque a obra não terminou. Sai, porque você vai ungir o novo rei da Síria. Sai, porque você vai ungir o novo rei de Israel. Sai, porque você vai ungir o seu sucessor, que se chama Eliseu. Sai, porque tem muita coisa para se fazer. E aquele Elias que pediu a morte, em 2 Reis, capítulo 2, eu encerro a mensagem aqui. Esse Elias que pediu a morte, não viu a morte. Ele não viu a morte.
Ele está lá no Jordão junto com alguns filhos de profetas. E ele está lá com o seu sucessor Eliseu. Porque se tem algo extraordinário em nossa vida é quando a gente deixa sucessor. Quando eu conheci o pastor Cláudio, eu fiquei muito feliz em conhecê-lo. Essa igreja me encantou. A organização da igreja, fiquei feliz. A equipe, fiquei muito feliz em conhecer a equipe. Mas nada se compara quando eu vejo uma foto dele, da sua esposa, com seus 3 filhos e com as 3 noras. Esses dias eu vi uma foto da família toda do pastor. E aquela foto me deixou mais impactado do que tudo que eu estou vendo aqui. Porque ele está deixando sucessores. E o que nós acabamos de ver aqui foi isso, sucessores. E Elias prepara um sucessor que é o Eliseu. E agora, através de um redemoinho, Deus toma Elias para si. Elias não viu a morte. Deus levou Elias, o homem que pediu a morte, não experimentou a morte. E eu encerro a mensagem dizendo a você nessa noite: você que já experimentou o deserto, você que já experimentou fornalha, você que já experimentou o Carmelo, você que já experimentou o Horebe, que é uma caverna, nada disso é o seu final. O meu fim, o seu fim se chama Jordão. E o meu Jordão é o dia do arrebatamento da igreja. Eu só vou parar quando Cristo voltar buscar a sua igreja. E eu vou fazer parte desse grande dia, desse grande coral. Ou seja, a Bíblia diz que a trombeta vai soar. E os mortos ressuscitarão primeiro, mas a igreja será arrebatada. E é no dia do arrebatamento que eu vou dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Aleluia! Então você não pode pensar que a caverna é o seu fim. Ou seja, ainda há uma obra de Deus a ser concluída na sua vida. E é por isso que nós estamos nesse pré-simpósio, para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu saio da caverna hoje. E você pode dar nome à sua caverna. Eu saio da caverna da mágoa. Eu saio da caverna do comodismo. Eu saio da caverna da avareza. Eu saio dessa caverna da timidez. Eu saio dessa caverna hoje, Senhor. E eu vou esperar a sua volta. E enquanto o Senhor não voltar, eu vou continuar anunciando a sua palavra. Eu passo por fornalha, eu passo por deserto, eu passo pelo Carmelo, eu passo por Horebe, eu até entro em uma caverna, porque tem momento que a gente entra na caverna. Mas o Deus que se importa comigo, o Deus que se importa com você, Ele vai até na caverna e te chama pelo seu nome. Vilma, Maria, Elizabeth, João, onde tu estás? Onde tu está? Saia da caverna, porque ainda há uma grande obra que eu farei em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus.